E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí com mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre o mercado financeiro. É mais um vídeo do quadro Notícias da Bolsa, o seu vídeo informativo semanal com as principais notícias do mercado. E hoje nós vamos falar aqui de Santos Brasil, vamos falar aqui de Sinqia, vamos falar de JBS, vamos falar de Cyrela, tem dividendão vindo por aí, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E tem também notícia da XP, vamos falar aqui do Banco BTG, tem Sul América e muito mais. E hoje é domingo, dia de eleições municipais, e eu queria saber de você, o que você espera aí para as eleições municipais, o que você espera aí para as eleições no seu município. Comenta aqui embaixo, você já votou? E começando aqui então com Santos Brasil, resultado do terceiro trimestre da Santos Brasil. A Santos Brasil divulgou esta semana o resultado do terceiro trimestre de 2020, que foi regular e em linha com as projeções em termos de receita líquida e melhor do que o esperado em termos de EBITDA recorrente e lucro líquido. O Tecon Santos apresentou uma queda mais acentuada no volume de contêineres, uma redução de 18,3% no trimestre, comparado à queda de 8,3% no Porto de Santos na comparação anual. O principal destaque negativo foi a queda anual de 32,9% no volume de contêineres cheios de importação no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019. Ainda no lado positivo, destacamos a queda de 22% nas despesas operacionais na comparação anual. Com isso, a geração de caixa operacional recorrente, medida pelo EBITDA, alcançou 46,5 milhões de reais, com margem de 21%, números melhores do que o primeiro semestre de 2020. Na última linha, um prejuízo líquido de 5,4 milhões de reais, uma queda em relação ao prejuízo do segundo trimestre de 9,4 milhões de reais. A receita líquida ficou praticamente estável no trimestre e totalizou 220 milhões de reais. Bom, então tivemos aí Santos Brasil divulgando seu resultado do terceiro trimestre, resultado que veio regular, aparentemente já esperado aí pelo mercado, uma vez que a empresa já havia reportado aí uma prévia dos seus números operacionais anteriormente. O que a gente viu aí foi queda no volume de importações, isso aí reduziu o movimento de contêineres, principalmente no Porto de Santos, onde a gente viu aí que teve uma queda de mais de 18% aí no volume de contêineres, relacionada à importação. E uma das causas dessa queda foi a alta do dólar e também o problema da pandemia. Isso tudo aí afetou o poder de compra, e uma vez que as pessoas não importam, a gente tem menos movimentos nos portos. Isso aí está impactando diretamente a Santos Brasil. Bom, e agora nós vamos falar aqui da Sinqia e eu quero saber de você. Você tem Sinqia na sua carteira? Vou deixar um link aqui na descrição com uma recomendação formalizada aí da compra dos papéis da Sinqia, recomendação de compra da Levante com preço justo e todas as projeções da Sinqia para os próximos meses. Então, se você tem interesse, o link está na descrição, é de graça, a recomendação da Levante para você. A Sinqia reportou na noite da terça-feira seus resultados do trimestre. A receita líquida veio recorde em 52,8 milhões de reais, mais de 13% comparado ao terceiro trimestre de 2019. A queda nas despesas gerais e administrativas como proporção da receita levou a um EBITDA ajustado recorde de 8,8 milhões de reais, mais de 46% contra o terceiro trimestre de 2019, um resultado acima das expectativas. O destaque positivo do trimestre foi a carteira de contratos recorrentes de software. A carteira alcançou o valor bruto recorde de 152,4 milhões de reais, mais de 8% contra o terceiro trimestre de 2019. A receita recorrente da empresa também foi recorde, 46,9 milhões de reais, mais de 23% se comparado ao terceiro trimestre de 2019. Bom, então tivemos aí Sinqia reportando seu resultado trimestral que veio recorde em praticamente todos os lados no seu modelo de negócio. E o que a gente tem visto aí sobre a empresa no mercado é que existem grandes projeções aí para crescimento no modelo de negócio da Sinqia. E agora vamos falar de JBS, resultado do terceiro trimestre. A JBS apresentou seus resultados do terceiro trimestre de 2020
na noite da quarta-feira, dia 11, após o fechamento do mercado, e os principais destaques positivos foram crescimento do EBITDA de 64,7% e 48,9% na comparação anual, crescimento da receita líquida de 29,9% na seara, chegando a 6,96 bilhões de reais. Forte geração de caixa livre de 5,2 bilhões de reais, a receita líquida consolidada atingiu 70,1 bilhões de reais, um crescimento anual de 34,3%. O destaque negativo foi a margem bruta consolidada menor, atingindo 16,8% contra 17,2% do terceiro trimestre de 2019 e 21,5% do segundo trimestre de 2020, devido principalmente à menor disponibilidade de gado que não acompanhou a demanda forte, elevando os custos para a companhia. Bom, então aí tivemos resultado da JBS divulgando aí seus números trimestrais e a gente viu que o resultado veio bom em todos os segmentos de negócio da empresa e o grande destaque aqui ficou para geração de caixa livre, né? A gente viu aí mais de 5 bilhões, uma geração de caixa muito robusta, e isso possibilitou a empresa a reduzir a sua alavancagem operacional tanto em dólar quanto em real. E esse resultado já impactou aí no preço das ações, na cotação aí das ações da JBS, por mais esse bom resultado que a empresa reportou. Bom, e seguindo aqui então com as notícias da Bolsa, vamos agora de mais resultados trimestrais, agora resultado da Cyrela. A Cyrela divulgou na quinta-feira, dia 12, após o fechamento do mercado, o resultado do terceiro trimestre de 2020. O resultado da Cyrela foi bom e veio acima das expectativas em termos de lucro líquido e geração de caixa, positivamente afetado pelo impacto das aberturas de capital, IPOs, das subsidiárias da Cyrela, Cury, Lavvi e Plano & Plano. O lucro líquido totalizou 1,4 bilhão de reais e o lucro líquido ajustado sem o efeito dos IPOs foi de 250 milhões. A geração de caixa somou 745 milhões de reais no trimestre e a receita líquida totalizou 1,1 bilhão de reais no trimestre, um aumento de 98,5% em relação ao segundo trimestre de 2020 e crescimento de 59,6% em relação ao mesmo período de 2019. Os novos lançamentos elevaram a margem bruta, que foi de 32,5% no trimestre, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020 e ao terceiro trimestre de 2019. O único destaque negativo foram as perdas com contingências judiciais no montante de 24 milhões de reais no trimestre, na linha de despesas gerais e administrativas. Bom, então aí nós tivemos resultados da Cyrela que vieram fortes e bem acima das expectativas do mercado. A empresa gerou caixa, reduziu o endividamento e os novos lançamentos aumentaram as margens. E com isso a casa de análise Levante acredita que a Cyrela deverá distribuir dividendos extraordinários, pois a empresa não tem dívida, está com caixa de 2,4 bilhões, com uma dívida de 550 milhões com vencimento em 12 meses. O setor de construção civil vem se tornando, vem sendo bastante resiliente aí no decorrer dessa pandemia e é um setor que vem se mostrando também pagador de dividendos. Então a gente tem que aguardar aí para a gente conhecer os possíveis dividendos extraordinários aí que a Cyrela pode distribuir muito em breve para nós acionistas. Mas e você, o que você acha aí da Cyrela? Você tem esse papel na sua carteira? Deixa um comentário aqui abaixo que eu quero saber o que você acha dessa empresa. Bom, e agora vamos de resultado da XP. A XP apresentou na segunda-feira, dia 9, após o fechamento do mercado, os seus resultados do terceiro trimestre de 2020. Os principais destaques positivos foram crescimento anual de 55% na receita líquida, o total de ativos sob custódia que fechou o trimestre foi de 563 bilhões de reais, o lucro líquido que veio bem acima da projeção pela companhia e com margem quase 10 pontos percentuais acima da sua projeção quando foi realizado seu IPO pelo segundo trimestre consecutivo, e também a adição de mais 503 novos agentes autônomos no trimestre, um recorde para a companhia. Os números apresentados foram bons, a XP atingiu a marca de 563 bilhões de reais em ativos sob custódia, um crescimento de 61% na comparação anual. Com isso, a margem líquida foi de 29,4%.
cerca de 8 pontos percentuais acima do que a XP havia projetado quando realizou seu IPO. O lucro líquido ajustado no período foi de 570 milhões de reais. Já os números que não apresentaram melhora vieram das comissões sobre a receita dos últimos 12 meses, que fechou o trimestre em 1,2% e estável na comparação com o ano anterior, porém inferior aos 1,4% apresentados no segundo trimestre e do indicador de NPS, que fechou o período em 70 pontos, um ponto abaixo do segundo trimestre de 2020. O indicador NPS mede a satisfação dos clientes com o serviço prestado por determinada empresa. E agora nós vamos falar aqui do Banco BTG Pactual. Eu só quero pedir para você que está comigo até aqui e não se inscreveu no meu canal, para se inscrever aí é só clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal, se possível ativar a notificação e dar um like também nesse vídeo, para que ele possa chegar mais longe, para que ele possa chegar a mais pessoas que se interessam aí pelo mercado financeiro, que gostam das notícias do mercado financeiro. Eu estou trazendo toda semana um vídeo desse gênero com as principais notícias do mercado. Vamos lá, falar aqui então do Banco BTG. Os números aí do Banco BTG. O BTG Pactual divulgou na terça-feira, dia 10, antes da abertura do mercado, o seu resultado do terceiro trimestre de 2020. O lucro líquido totalizou R$1 bilhão, com retorno sobre o patrimônio líquido ROI de 15,7%, 17,5% no segundo trimestre de 2020 e 20,8% no terceiro trimestre de 2019. Os principais destaques positivos foram receita recorde de R$402 milhões no negócio de banco de investimento, com forte crescimento trimestral de 81,4%, forte crescimento de receita nos negócios de gestão de recursos, 30,4%, e gestão de riquezas, 17,8%, com captação recorde de R$81,1 bilhões nos 9 primeiros meses de 2020 e crescimento da carteira de crédito para grandes empresas. No lado negativo, destaque para o crescimento de 4,6% nas despesas operacionais para R$1,1 bilhão, devido a maiores despesas tributárias e ao maior número de colaboradores contratados no período, um aumento de 11% e queda de 12,2% nas receitas, com destaque negativo para a mesa de operações de câmbio e ações. A carteira de crédito para grandes empresas com foco em nomes de primeira linha teve um forte crescimento para R$68,3 bilhões, um aumento de 19,4% em relação ao segundo trimestre de 2020. E aí tivemos o Banco BTG Pactual divulgando aí o seu resultado do terceiro trimestre, resultados que vieram também acima do que o mercado estava esperando, reportado aí um lucro de mais de R$1 bilhão, um ROI de mais de 15%, o banco bateu o recorde de receita, cresceu carteira de crédito no segmento grandes empresas e segue firme aí, se consolidando cada vez mais nesse mercado aí de banco de investimento. E tem também um mercado de capitais que tende a crescer daqui para frente. E agora vamos aos números da Sul América. A Sul América apresentou o resultado referente ao terceiro trimestre na quarta-feira, dia 12, após o fechamento do mercado, e o lucro líquido recorrente das operações foi de R$286 milhões, um crescimento de 40,1% em relação ao mesmo período de 2019. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido recorrente dos últimos 12 meses, ficou em 17,3%, e em linha com o ROI do segundo trimestre de 2020, 17,9%, e do mesmo período de 2019, 17,2%. A receita operacional totalizou R$5,06 bilhões, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2019, com destaque para o crescimento orgânico de 4 mil beneficiários nos planos de saúde em relação ao segundo trimestre de 2020. No lado negativo, o destaque foi a queda na rentabilidade do portfólio próprio, com resultado financeiro de apenas R$14 milhões, uma queda de 86,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A companhia anunciou o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$343 milhões, o equivalente a 90 centavos por ação unit, Sula 11, a serem pagos no dia 27 de novembro. O retorno em dividendos é de 2,2% e a parcela de juros sobre capital próprio
referente ao terceiro trimestre, já anunciada de 0,16 centavos por ação, também será paga em 27 de novembro. Bom, então aí tivemos a Sul América, né, também divulgando resultados bons que vieram aí acima da expectativa do mercado. Bom, e para finalizar então notícias da Bolsa de hoje, eu deixo com vocês aí as maiores altas e baixas da semana. Destaque para Petrobras com uma alta de mais de 16% e TOTUS com uma baixa de mais de 9%. Deixo com vocês também a agenda para a próxima semana com os principais eventos que vão movimentar o mercado. A todos vocês que ficaram comigo, um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo. Até mais!